a Cláudia. Não sei se ela vai dar certo de voltar. Se não voltar, nós vamos aqui bater um papo aqui, nós vamos ficar por aqui batendo papo. Eu tenho alguma coisa salva aqui, quem sabe a gente põe, mas vamos lá. A gente vai tentar. Aquele material, aquela animação. Sim. E o vídeo, a animação principalmente, já dá uma ideia bem clara do que é, né? É verdade. E tá aqui no jeito aqui para colocar. A Lucilena também passei para ela. Se der problema no meu, ela vai colocar lá e vamos ver. Lucilena, se você quiser falar para o Adilson já ir gravando, vamos dar já início. E depois a Cláudia. Frei, se você quiser. Deixa eu ver, vou ver aqui não. Já está gravando. Ótimo. Pessoal, o Igor entrou aqui agora. Ele está no aeroporto de Roma. Não conseguiu entrar. E de lá ele vai fazer uma missão, uma turnê por outros países. Ele pediu orações e nós vamos colocar nas intenções também que ele está fazendo aí o trabalho dele a missão dele. Ele acabou de colocar aqui, ó, né? A Cecileide vai dar uma entrada aqui porque ela tem uma reunião que ela é franciscana, né? Leiga da Ordem Terceira lá e ela também esse compromisso lá que de última hora também que foi colocado. Acho que talvez seja até alguma coisa relacionada com o Frei. Não sei como é que é. Parece que é uma coisa lá da comunicação geral, tudo. E então é tudo isso aí, tá bom, gente? Vamos dar início então, fazer uma oração do Pai Nosso. E se o Frei quiser também fazer alguma oração, a irmã, fique à vontade, tá bom? Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós de cada dia nos dai hoje, doai-nos ofensas, assim como nós damos aqui no dia. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vi a Cláudia no cantinho aqui. Aqui eu vou ter que falar pelo celular. Caiu a internet aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Estamos ouvindo, sim. O que, né? Caiu de uma hora para outra a internet. Porque... Francisco, pode ser agora. Acontece. Francisco, você me roubou o coração, sabe? Eu achei assim o senhor como uma grande autoridade assim que estava no nosso grupo. Falei, meu Deus, que... Aí, lá na casa da Lucilena, passou um gato na frente dela. Um gato na frente da mesa dela. E o senhor... e o senhor gostou, chamou atenção, o senhor fez uma brincadeira. Eu falei, olha só, ele é gente como a gente, que bom. Ai, que bacana, Francisco, muito bom. Bom, o nome de Francisco é nós. Mas Francisco geralmente é gente boa, né? Via de regra é assim. Tá bom, Francisco, tá com você. Você quer fazer aí a participação? Vamos fazer uma pequena reflexão. O Xará me pediu para fazer uma pequena meditação, me deu aí uns 10 minutos. Eu espero nem fazer tanto tempo assim. Mas ele mandou uma foto justamente de uma atividade que nós tivemos no final de semana em uma comunidade aqui pelo Conselho dos Leigos aqui de Santos, sobre as parábolas, uma reflexão e uma meditação. Era, na verdade, uma espiritualidade que tinha como meta refletir um pouquinho também pelas parábolas de Jesus. E então... vamos pensar um pouquinho nessa questão, não tanto cada uma das parábolas, etc. Isso depois cada um vai poder refletir na sua casa. Mas eu acho que para nós que trabalhamos com todo esse tema da Laudato Si, como lideranças, em outros grupos também, é importante rever essa dimensão do jeito de ser de Jesus, o jeito de Jesus pregar o reino, né? Ele não era de muita explicação, não, ele não ficava dando muita explicação, mas ele acreditava muito na capacidade do povo
de ir compreendendo as parábolas. E, ao compreender, também acrescentar, quer dizer, então, essa experiência de Jesus, da própria vida do povo, e essa capacidade de pegar a vida e colocar num formato que fosse capaz de ensinar a vida a partir da vida, é uma experiência impressionante de Jesus, né? Porque não é grandes discursos, são discursos simples que acontecem exatamente como as próprias parábolas, né? Quer dizer, Jesus consegue, com a parábola, fazer com que elas sejam sementes que caem em terra fértil, e como semente elas vão crescendo aos poucos. Eu acho que é interessante essa experiência da semente, né? A gente aqui de vez em quando planta algumas sementes e é muito legal a gente ver essa perspectiva, né? De que a semente fica lá quietinha, de repente põe uma folhinha para fora, outra, e aí vai crescendo e a gente vai se admirando desse processo. Mas tem que ter a paciência histórica também para que essas coisas aconteçam, né? Por outro lado, além dessa coisa bonita que são as parábolas de Jesus, e a forma como ele fala, e a forma como ele entra e consegue entrar na vida das pessoas a partir da própria vida, eu acho que é aquela coisa de que algumas parábolas desconcertam a gente, né? Desconcertam a lei que ali existia naquela época. Jesus não está preocupado com a lei, Jesus não está preocupado com lucro, Jesus não está preocupado com dinheiro, Jesus não está preocupado com nada dessas coisas. Ele está dizendo por onde tem que caminhar a vida e a importância da vida. A vida é mais importante, né? A vida é mais importante. Então, toda essa perspectiva mesmo, quer dizer, o pastor é capaz de abandonar 100 ovelhas para ir atrás daquela que é perdida. Isso é inconcebível para os nossos queridos economicistas e outros doutores da economia, né, onde já se viu deixar 99 para ir atrás de um, né? Isso, para quem pensa no lucro, isso não tem nenhum tipo de lógica possível, né? Mas essa perspectiva de Jesus, que se ir atrás daquele que se perdeu, e onde se viu, né, essa questão mesmo do filho pródigo, o filho devasto, né, ser acolhido com festa, né? Tem que ser acolhido com uma surra, né? Mas para Jesus ele é acolhido com festa, porque ele voltou, ele retorna à casa do Pai. Então, todas essas dimensões são dimensões que dão um tombo na nossa lógica e fazem com que a gente pense. A gente tem que pensar constantemente na perspectiva da vida. Então, Jesus provoca a gente a pensar constantemente, né? E pensar nessa questão do reino que já está aí, já está chegando, e como fazer para que ele se realize na perspectiva da grande promessa de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. A vida em plenitude não é para uma elite, não é para um pequeno grupo. A vida em plenitude é para todos. E tem que ser para todos, né? Então, nessa dimensão da vida em plenitude para todos, Jesus, então, se propõe constantemente a esse grande desafio, né? Então, apenas resumindo, então, as perspectivas de uma parábola, para que a gente possa sempre refletir sobre elas, ela fala do cotidiano das pessoas, retrata a realidade tal e qual, emerge da realidade, mas não reproduz, transforma, fala de si mesmo por si mesmo, provoca e interpela, convoca para pensar, tem um quê de impensado, imprevisto e às vezes de escandaloso. E aí, pensando um pouco nessa dimensão das parábolas, etc., quando a gente foi para dar
esse dia de espiritualidade na comunidade de manhã, eu fiquei pensando, gente, que a gente pode levar também de imagem para que as pessoas fiquem refletindo sobre espiritualidade. Porque imagem é uma coisa que marca, e que aí as coisas que estejam no cotidiano, para que a pessoa sempre, quando vivenciar aquilo de novo, poder pensar na espiritualidade. E aí eu comecei a pensar no filtro de barro. Quem aqui tem filtro de barro? Levanta a mão aí para a gente poder ver. Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, o filtro de barro tem tudo a ver com espiritualidade, né? Porque, e diferente dos outros filtros eletrônicos, né? Porque o filtro eletrônico, você simplesmente abre a torneira e ele está funcionando e pronto. Basta ligar lá na tomada, abre a torneira e pronto. O filtro de barro tem que ter cuidado, tem que ter um cuidado. Você tem que alimentar ele todo dia com água para ele poder te servir água limpa, água boa. E ele vai te servir água boa pingando, pingo por pingo, né? Às vezes de noite a gente coloca a água no filtro, ele está bem vazio, a gente tem aquele silêncio, você consegue ouvir ele ficar pingando, né? Tec, 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 tec. A espiritualidade é assim, sabe? Ela pinga, pingo por pingo. E se a gente não tiver essa constância da espiritualidade, de ficar pingando todo dia, e todo dia também regando essa espiritualidade com nova água, para que ela possa, então, poder nos servir aquela água limpa toda vez que a gente vai ao filtro, aí, então, de repente, acaba. E normalmente, quando acaba, a gente ainda dá aquele jeitinho, né? Brasileiro dá aquele jeitinho, dá entornada no filtro, assim, para pegar aquele último pouquinho a mais, não sei o quê. Mas aí a gente tem que lembrar que o próximo que vier vai ter que esperar mais, né? Porque até a água chegar novamente na altura da torneirinha, vai demorar muito mais. Então, alguém vai sofrer um pouco mais de sede, porque a gente levou até aquele restinho que tinha lá no filtro. E a espiritualidade, então, é essa dimensão de que a gente tem que trabalhar todo dia, como o filtro que vai pingando gota por gota, gota por gota, e tem que ser cuidado, né? É preciso saber cuidar do filtro, lavar a vela, colocar água todo dia. Ele tem essa exigência do cuidado, assim também a espiritualidade. Ela tem que ter o cuidado. A gente tem que constantemente alimentá-la com novas águas, constantemente a gente tem que ter esse cuidado de fazer um retiro para poder lavar a vela, né, para que ela possa funcionar melhor, um dia maior de encontro com a natureza, nós que estamos aí com a Laudato Si, encontro com a vida da natureza, para poder lavar aquela vela que está lá dentro, para poder, então, a água passar, a espiritualidade passar com mais facilidade. Então, essa é a mensagem que a gente deixa para vocês, com o filtro de barro. Tenho certeza que cada vez que vocês forem agora beber um pouquinho de água no filtro, vão lembrar da espiritualidade, da necessidade da gente cuidar da nossa espiritualidade. Com certeza, com certeza. Eu agradeço a Deus imensamente pela mensagem, pela meditação que você fez, Francisco. Foi muito, tocou, viu? Foi assim que foi entrando devagarinho, igual a gota do filtro, foi entrando devagarinho no coração da gente, e assim, o objetivo dessa meditação é isso mesmo, tocar a gente, transformar, né, na nossa alma, cada um de nós aqui. Alguém queira fazer uma oração, uma prece, em cima do que ele falou, um agradecimento a Deus, ou um pedido, como queira, fique à vontade. Jesus está no meio de nós, correto? Senhor Jesus amado, nós te louvamos e bendizemos por esta mensagem, que o Senhor é o nosso pastor, e que o Senhor disse para nós estar aqui, que o Papa Francisco disse no 97, que o Senhor disse para nós: levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda
que o homem tomou e semeou no seu campo. E é a menor de todas as sementes, mas depois de crescer, torna-se a maior planta do horto e transforma-se numa árvore. É Mateus 13, 31, 32 e João 4, 35. Glória a Deus. Amém? Edna, quer falar alguma coisa? Oi? Quer falar alguma coisa, Edna? O cachorro falou. Que bom. A Taiga está latindo muito aqui. Tá bom. Quem mais quer, por favor? Fique à vontade. A irmã Claudenice saiu. Tá muito bem. Viver a espiritualidade é ser movido pelo Espírito, né? Correto. Então, devemos nos fazer sempre instrumentos na mão do Espírito, né? O Espírito Santo, ele nos conduzir, para ele nos usar de nós, né? Conforme for a vontade de Deus, para realizar a sua obra em nós, através de nós, ao nosso redor, né? Então, que nos coloquemos sempre nessas mãos de Deus, como instrumentos, para ajudar ele a construir o reino de Deus, que também é nosso, né? Então, esse reino de Deus, que é esse mundo onde seja feita a vontade de Deus, né? E que seja feita assim na terra, como é feita no céu a vontade dele, né? Então, que nós coloquemos a serviço, né, da construção desse reino de Deus e nos deixemos mover pelo seu Espírito. Amém. Amém. Ou seja, arregaçar as mangas, e a obra quem faz é ele, né? Correto. Do tempo dele, do jeito dele, né? E sai. Temos que estar disponíveis e dóceis na mão dele, né? É como um artesão, um artista, um mestre que vai fazer uma obra e vai usar as ferramentas que tem, né? Conforme ele quiser, a hora que ele quiser. Exato. Né? Pode ser mais exigente ou menos exigente com a ferramenta. E temos que estar dispostos também a ser trabalhados pelo Espírito, né? Para que ele nos prepare para poder realizar bem a obra. Então, se uma ferramenta não está afiada, de repente tem que afiar, tem que firmar o cabo, tem que fazer alguma coisa. E isso pode ser dolorido, né? Sim. Mas vai deixar a ferramenta adequada para realizar a obra, né? Perfeito. Então, temos que ter essa coragem de dizer, olha, que Deus faça de mim, conforme for da sua vontade, me use como instrumento, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, né? E mesmo que seja doloroso para mim, que Ele me prepare, para que Ele possa utilizar bem de mim, né? Para realizar aquilo que Ele quer, né? Perfeito, isso mesmo. Muito obrigado. Mais alguém? Eu vou colocar agora aquele vídeo que o Frei mandou, é 2 minutos e pouco, né? É bem a introdução da Cláudia, da professora Cláudia, que vai nos transmitir. Eu não conheço a Cláudia, eu tentei pesquisar aqui, não conheço pessoalmente. A Cláudia, eu conhecia, como se diz, a Fátima de Mogi, que veio aqui em Araçatuba falar sobre CSA, não sei se você conhece ela. Fátima, que era de uma organização que eu não esqueci o nome. Agora, não sei se você conhece, Mogi Guaçu. Conheço a Fátima, sim. Ela, nota 10, ela deixou a gente assim, só a vida dela, a vivência dela, que ela trabalhou com isso, foi muito bom, muito positivo. Daquele dia em diante, despertou. Isso aí, peraí. Bom, pessoal, vocês vão começar agora a conversar sobre CSA e chegou meu horário, eu vou ter que sair. Então, boa sorte a vocês aí, né? Estão aí bem assessorados para o assunto, tem material que já foi passado, tem aí a cofundadora da CSA aqui no Brasil, então acho que eles estão com tudo na mão aí. Boa sorte, tomara que não fique só na ideia, mas parta-se para a prática, né? Ótimo.
que isso se torne uma realidade, né, no nosso meio. E com Deus, paz e bem. Paz e bem. Obrigado, Frei. Deus... Desculpe eu ter que sair, mas senão participaria até o final, mas tem compromisso mesmo. Tá bom. Abraço para os frades aí, Frei André. Beleza, até mais então. Fique com Deus. Tchau, tchau. Maria Helena, se você quiser colocar o vídeo a tocar, pode dar prosseguimento, por favor. Pensou de onde vêm suas compras? Você conhece quem planta o que você come? E de que formas são cuidados? Qual trajeto ele percorre até chegar à sua mesa? A CSA, comunidade que sustenta a agricultura, é uma tecnologia social no qual a produção local de alimentos orgânicos é apoiada pela própria comunidade. Quem escolhe fazer parte da CSA deixa de ser consumidor e torna-se um coagricultor em uma relação de confiança. O agricultor levanta os custos de produção anual e apresenta para a comunidade. Os coagricultores assumem o compromisso de financiar a produção por um período pré-estabelecido, geralmente de 6 meses a 1 ano. Em troca, recebem semanalmente em pontos de convivência próximo às suas residências alimentos frescos e livres de agrotóxicos, sempre respeitando a sazonalidade da produção natural. Dessa forma, passam a programar suas refeições a partir do que a terra está oferecendo em cada período. Os coagricultores recebem seus produtos de acordo com o número de cotas que possuem. Uma cota, por exemplo, prevê aproximadamente 10 itens de verduras, frutas e legumes. Mas saiba que tudo que é colhido é entregue. Assim, o desperdício é reduzido e o uso de embalagens evitado ao máximo. Parte da contribuição mensal do coagricultor vai para um fundo de reserva da própria comunidade, para ajudar também em situações de emergências, como a falta de água ou excesso de chuvas. A CSA é uma obra de arte social viva e dinâmica, na qual as pessoas são escultores e também a própria matéria-prima, pois a transformação se estabelece nelas próprias, através de suas ações e intenções. Faça parte de uma CSA e mude a sua relação com o que te alimenta. Muito bem, obrigado, Lúcia. A Cláudia está no pedaço. Cláudia, Cláudia, acho que ela vai falar pelo... O áudio, não, eu consegui voltar aqui para o computador, estou aqui. Tá, você fica à vontade, viu? Olha, se tiver que arrumar alguma coisa, fazer uma pausa, fica tranquila, tá? A gente não, estou tranquila. O que vocês acham? Seria bom a gente fechar a imagem nossa aqui, deixar a dela, porque ela fica mais... O que vocês acham? Eu vou fechar aqui, tá? Eu prefiro que se vocês ficam me vendo do que fechado. Então tá bom, eu fico aqui então. Porque falar para a tela é muito chato, mas se vocês preferem fechar, tudo bem. Tudo bem. Bom, fica aí umas pessoas, tudo bem. Vocês fecham pela conexão, é isso? Para ficar melhor a conexão? Aqui desativar a câmera. Desativar a câmera, eu falei. Mas tudo bem, deixa assim. Se quiser sair, eu fico aqui olhando a Edna também, não sei, mas quem quiser sair assim, fechar a câmera, né? Acho que eu falei errado daquela hora. É fechar a câmera, tá? Se quiser, se não quiser, a Cláudia prefere que a gente fique aqui. A gente fica à vontade, Cláudia, pode seguir. Posso começar? Pode, fica tranquila, pode sim. Eu vou fechar. Bom, em primeiro lugar, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Boa noite a todas, a todos. Eu estou aqui, assim, de supetão. Hoje, às, não sei, 4, 5 horas, o Wagner Santos, que é desse grupo de vocês, me falou que não ia poder falar. Então, eu estou aqui no lugar dele, espero cumprir bem a missão de contar em 15, 20 minutos o que é uma CSA, no que se caracteriza comunidades que sustentam a agricultura. Como o Francisco já falou, eu sou uma das pioneiras que começou o movimento no Brasil.
e junto com Wagner a gente já trabalha junto há 10 anos, dando curso, fomentando a ideia, dando assessoria, né? Então, a gente já adquiriu uma certa pertinência para falar. E aí, como eu tenho pouco tempo, as pessoas me perguntam, se você fosse falar de CSA em 1 minuto, o que você falaria? Então, eu diria que as comunidades que sustentam a agricultura são a forma mais justa, fraterna e livre que eu conheço da relação entre quem planta e quem come, entre, na terminologia antiga, em quem produz e quem compra. É uma relação que tem muito a ver aí com a fala, né, de vocês no começo, com a parábola, ela quebra paradigmas econômicos vigentes, onde a gente tem que ter a questão do lucro, bom, bonito, barato, né? O agricultor sempre vivendo muito mal, essa é a realidade do campo. Então, eu vou explicar para vocês, eu vou tentar fazer uma imagem, por que é a forma mais justa, mais livre, fraterna, dessa relação entre quem come e quem planta, né? E eu acho que a gente fala que a CSA, né, Comunidade que Sustenta a Agricultura que Sustenta a Comunidade, ela é uma via, bonito esse título, né? Você pode olhar dos dois lados a gente vê a CSA como uma escola para treinar novos paradigmas na vida, né? Vocês falaram aí, né? A espiritualidade é no dia a dia, né? Ela não está lá e eu estou aqui, eu pratico espiritualidade no meu dia a dia. Essa perspectiva também, né, do que é aprender fazendo, né, que vocês falaram que Jesus tinha poucas palavras, o exemplo era pela ação, e eu acho que as nossas CSAs também têm essa característica de, elas funcionam na vida, no dia a dia, né, e a vida é para todos, realmente, a gente quer que ela seja boa para todos, não só para mim, que como, mas para quem planta maravilhosamente, para que eu possa me alimentar bem. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, mais de 75% do nosso alimento vem da agricultura familiar. E 30% da terra está na mão da agricultura familiar, mais ou menos. O resto está na mão do agronegócio, que planta cana, soja, e a gente não vai se alimentar disso. E o agricultor familiar está sofrendo, né? A agricultura familiar, ela vem diminuindo, e a CSA é uma grande solução. Então, como que ela funciona? Agora eu vou falar bem pragmaticamente do dia de uma CSA, do dia a dia. Uma outra vez a gente pode falar mais das filosofias, né? Vocês viram lá, CSA é uma escultura social, apareceu no vídeo, é uma obra de arte social. A gente pode um dia refletir que obra de arte é essa. Como funciona a CSA? De um lado, eu tenho um grupo de pessoas que quer se alimentar bem, nossas CSA são de agricultura, no mínimo, orgânica. Então, de um lado eu tenho pessoas que querem se alimentar bem, do outro lado eu tenho pessoas que plantam e que muitas vezes não tem como escoar. A feira, ela é uma coisa que a gente no Brasil gosta muito, né? Ela é um ponto de encontro, ela é social, mas para o agricultor ela é um perrengue. O agricultor tem que sair de casa às vezes um dia antes, 4 horas da manhã, montar a barraca. Se chover, as pessoas não vão na feira, ele tem que jogar fora, tem desperdício. Nas férias, as pessoas vão viajar e não vão à feira. Enfim, a feira, ela é, né, uma forma que a gente está acostumada, mas muitas vezes ela não é justa com o trabalho do agricultor também. A missão do agricultor é ficar na terra e plantar.
não é ser negociante, vender, fazer contabilidade, fazer tudo. Então, um grupo de pessoas que nós hoje não chamamos mais de consumidores, mas de co-agricultores, nós somos parceiros, se liga a um agricultor ou a mais agricultores e agricultoras, desculpa, eu ainda sou das terminologias antigas. E como que funciona? A minha CSA, ela é a mais antiga do Brasil, ela já tem 11 anos. Mas as outras, de um jeito ou de outro, seguem esse esquema com as suas variantes, porque é importante falar que CSA não é uma franquia. Cada região do país tem uma característica, tem um solo, dá uma comida diferente, tem pessoas diferentes. Mas em linhas mestras, é assim, eu tenho um acordo com o meu agricultor e com a esposa dele, com as 13 pessoas que ficam lá na horta do Marcelo, em Botucatu, na Demétria. Eu apoio o Marcelo, eu tenho um compromisso anual com o Marcelo, eu aporto ele financeiramente, todo mês, uma vez por mês, com a minha contribuição mensal, uma vez por semana eu recebo os meus alimentos, que na minha CSA tem a cota 1, que tem 7 itens, e a cota 2, que tem 7. Então, eu tenho um compromisso anual de financiar o Marcelo todo mês e receber meus alimentos uma vez por semana. O que significa isso? O Marcelo sabe anualmente qual vai ser o orçamento dele, não tem buraco, não, e também assim, se eu não posso buscar a minha CSA, porque as frutas, legumes e verduras de uma CSA, elas são em pontos nossos, da sociedade civil. O ponto da minha CSA aqui em São Paulo é a garagem do Adolfo. É um espaço que ele tem na casa dele, ao lado da garagem, onde toda quinta-feira ele leva os alimentos e nós, coagricultores, vamos buscar. Então, você não tem custo também, nem de embalagem, nem de loja, e os coagricultores que organizam tudo. O agricultor não tem nada a ver com isso. Então, 12 meses por ano eu financio o Marcelo. Se eu vou viajar, se eu tiro férias, se eu fico doente, não é problema do Marcelo para onde os alimentos vão. Eu dou para um amigo. O Marcelo, meu agricultor, tem que estar, a horta dele tem que estar coberta financeiramente. Então, essa é uma forma fraterna de economia. Por que é fraterna? É no ganha-ganha, não tem lucro. CSA não tem lucro. Ela trabalha com necessidades. Qual é a necessidade de quem está lá na horta e qual é a necessidade do coagricultor? Né? Então, a necessidade da horta é essa, a minha necessidade é essa, e agora vamos ver como juntos nós vamos suprir as necessidades, fazendo esse orçamento anual, que é feito junto, os coagricultores participam de tudo, né? Outra coisa, é sazonal, eu não escolho o meu alimento, vem o que a terra está dando, porque se eu quero algo que é fora de época, a terra está sendo envenenada, está sendo feita alguma coisa com ela. Então, é sazonal, eu recebo o que a terra dá, eu não escolho, com isso eu respeito a natureza, respeito a vocação do solo, respeito a água que está na terra, porque eu não preciso colocar veneno, né? Então, a gente recebe, às vezes pode ser que numa cota, por um mês, venha inhame, e Por exemplo, nós gostamos de comer folhosas no verão, alface, mas alface dá no inverno, não dá no verão.
Então, agora, no inverno, a minha cota de CSA está cheia de folhas. Se eu fosse uma consumidora tradicional, eu ia no supermercado e eu ia lá em dezembro, janeiro, eu quero meu alface e eu vou comprar. Mas como que esse alface foi produzido se ele não dá em janeiro, em fevereiro? Ele foi produzido ou com... A gente tem a tendência de achar que aquelas verduras que são produzidas com água, que me sumiu o nome agora, que não tem raiz, que elas são saudáveis, mas elas não são, porque tem que colocar um líquido para aquilo que é muito tóxico também, e a planta precisa da raiz para ter os nutrientes, né? Então, é uma relação justa, fraterna de ganha-ganha. Ganha o coagricultor, ganha o agricultor. Ela é livre porque o agricultor não tem pressão do mercado, ele não tem que plantar para o Carrefour, que pega as verduras dele, paga com 90 dias e se alguma coisa estraga, ainda é responsabilidade do agricultor, né? A verdade é que o supermercado faz isso. Ele é livre para gerar diversidade, para plantar o que ele quiser, ele não precisa se preocupar com o mercado, o que o mercado compra, ele tem que se preocupar o que é uma alimentação saudável, do que ela tem que constar, né? Então, ela é fraterna, porque a gente divide, porque uma CSA é na alegria e na tristeza, como o casamento deveria ser. As tristezas foram muito poucas nesses 11 anos. Por exemplo, uma vez nós tivemos uma geada, e o Marcelo perdeu toda a produção, toda a plantação. Nós continuamos a contribuir com a nossa parcela mensal, mesmo não recebendo o alimento. O agricultor que vai na feira quebra, porque se ele não tem uma geada e não tem o que vender, ele quebra. Uma CSA apoia o agricultor no momento em que ele está numa necessidade. Então, e também a gente cuida da gestão, do dinheiro, das finanças, cada coagricultor tem um talento, ajuda, é mesmo uma comunidade apoiando para que e vocês pensam, gente, eu estou falando de vida justa, mesmo com a CSA, está longe do agricultor receber aquilo que ele merece, mas já é muito melhor do que numa economia tradicional de mercado, que a gente nem sabe de onde vem esse preço maluco, a gente toda semana sobe tudo, né? Na feira hoje você tem muitos atravessadores, às vezes nem é o próprio agricultor, é o agricultor que já vendeu o produto por R$2 para o outro que vai lá vender e vende no final por 8, 10 e o agricultor ganhou R$2, né? Então, é essa forma justa, porque as coisas são equânimes, de todos os lados. As leis valem para todos. A gente sabe, aqui no Brasil, a gente tem leis maravilhosas, mas elas funcionam de uma forma bem interessante, né? Às vezes, um menino que está passando fome e rouba numa loja vai preso, e pessoas que roubam milhões continuam soltas, né? Então, não é justa, a lei não é justa, ela existe, mas ela não funciona justa. Numa CSA é justo, é tudo dividido equânime, equilibrado, é fraterna, a economia é fraterna, não é uma economia que visa lucro, é uma economia que visa bem-estar para todo mundo. E é livre, porque o agricultor pode falar, os coagricultores podem falar, é uma relação horizontal. Então, assim, nesse pequeno espaço de tempo e nessas imagens, dá para entender um pouco o que é, em linhas gerais, uma CSA? Olha, valeu, foi muito bom, está sendo muito bom. Quiser concluir, ainda tem mais uns minutinhos, uns 2, 3 minutos. Eu acho que o nosso mote, né, é da cultura do preço para a cultura do apreço.
A preço é com valor, com amor e sem preço, mas não é sem preço monetário, é sem esse preço do mercado, é com outro preço que é calculado de outra forma. E a CSA já tem gerado muitos milagres aqui no Brasil, viu? Já tem transformado a vida de vários agricultores. Então, e é uma coisa que funciona toda semana, você busca sua cota, toda semana você tem que se alimentar, e quando você pega o seu alimento, quando busco o meu, eu sei que foi a horta do Marcelo, eu sei todas as pessoas que estão lá, o rostinho delas está em cada alimento que plantou para mim. Eu sei que eu estou apoiando biodiversidade, que eu não estou envenenando a terra, que eu estou gerando justiça social. Então, é maravilhoso. Eu não posso falar mais nada. Perfeito, muito bem. A gente vai fazer, antes agradecer, viu, a apresentação que você fez, a colocação, e em pouco tempo foi o suficiente para a gente ter uma boa noção. E eu, que já tinha feito há muitos anos atrás, foi aí um cursinho com a Fátima, como eu te disse, nossa, assim, colocou a gente aqui, voltou, né, aquilo, reciclou aquilo que nós ouvimos lá e tudo mais. É importante isso estar sempre acompanhando, tudo mais. Isso. Vocês têm também o site, né? csabrasil.org, tem vários filmes. Eu vou colocar. Todos vocês estão naquele grupo que eu entrei lá? Sim. Eu vou colocar um filme lá, um dos mais antigos, assim. Perfeito. Também. E aí, se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Com certeza, eu vou ter umas 3 aqui, se você me permitir. Por favor. Mas eu vou esperar alguém mais que queira fazer aí. Professor Francisco, por favor. O sistema, aqui em Santos a gente tem o grupo Livres da Baixada Santista, não sei se a Cláudia conhece, e eles trabalham justamente nesse sistema. Eu participei por algum tempo, depois por questões pessoais minhas, eu não pude mais pegar com eles o alimento por um tempo, estou dando um tempinho, mas eles fazem exatamente dessa forma, né? Existe uma cota que você paga e cada semana, então, tem os alimentos, mas aqui a gente consegue escolher os alimentos, eles têm aquela cota e você ainda pode escolher algumas coisas, uns extras, e eles têm também uma lojinha, né? Então, onde você também pode pegar outros alimentos, e quem participa mensalmente, então tem um valor diferenciado, né? Bem interessante, quer dizer, um valor melhor para pegar as coisas na loja, né? Então, assim, eu conheço o sistema e realmente é muito legal. A gente sabe que dá um grande apoio ao agricultor, vale a pena conhecer e participar. Quando eu fiz um curso que eu fiz... Mais alto, Chico. Quando eu fiz um curso, quando eu te falei, uma das pessoas lá falou assim que a importância da gente comer um alimento colhido dentro de 5 dias, pelo menos dentro de 5 dias. Diz que isso é um remédio. Por exemplo, se você tem quase uma transubstanciação, se você está precisando de, vamos supor aqui, ferro, cálcio, está precisando de cálcio, e você come lá um alimento que não tem cálcio, ou se tem cálcio, ele tem muito pouco, mas ao consumir esse alimento dentro de 5 dias que você apanhou, né, colheu, diz que no seu organismo ele vai trabalhar lá de uma maneira para puxar, para transformar, arrancar de algum lugar o cálcio, transformar lá dentro do seu organismo o cálcio. Depois eu não sei já nem se isso é tanta verdade, porque eu nunca mais ouvi isso. Eu queria eu já pesquisei, já fui atrás, tudo mais, mas eu achei isso de uma importância tão boa.
Por exemplo, se a Marisa quiser, a Tânia que é de São Paulo, né? A Tânia aqui do grupo. Ou se alguém quiser fazer parte, na cidade, só nas cidades que tem. Por exemplo, você é de São Paulo, né? O Marcelo leva para São Paulo, né? O som. Liga. Perdão. O Marcelo só tem um grupo aqui, mas tem um outro agricultor, o Tiago, tem o Rafael, tem vários agricultores aqui em São Paulo. Perfeito. Eu conheci o Marcelo, nós somos em Botucatu, 3 carros, nós fomos lá no sítio dele. Fazia 6 anos que ele tinha começado, isso foi em 2014, se não me engano. Por aí, 13, 14. E fazia 6 anos que ele tinha começado. Em 6 anos ele trocou um carro zero, uma caminhonete, ele comprou e já estava ajudando. Ele servia Ourinhos, Bauru e São Paulo. Isso. E ele era um dos poucos, né? Então, mas ele deu certo para ele, estava dando certo. Nós estivemos lá naquele lugar que só tem bastante chácaras lá, né, naquele lugar. Ele começou, ele estava passando fome, a família dele necessitada. Aí o que ele fez? Ele empregou toda a família dele, ou seja, fez geração de renda, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria só falar para o Francisco, porque eu caí a hora que ele estava falando, que eu conheço o pessoal da Baixada, eu conheço a Ana, uma das fundadoras da CSAI, não sei se é a mesma, né? Tem um movimento interessante também na Baixada. Sim. Sim. Posso até, só rapidinho, né, até porque eu acho que aí também dá algumas imagens, eu vou dar uma levantada aqui no site deles, só para vocês verem rapidinho. Fique à vontade. Aqui então diz quem são eles. Eu preciso falar uma coisa, CSA não é delivery. Aqui está delivery sem veneno, né? CSA... mas eles têm justamente esse trabalho também com os agricultores, mas eles fazem também o delivery. Isso. Assim, principalmente agora no tempo da pandemia, eles tiveram uma certa dificuldade das pessoas não quererem sair de casa. Isso. Então, eles começaram aquele grupo que tinha lá o lugar onde todo mundo ia buscar, eles começaram a fazer o delivery. Só que eles faziam delivery com bicicletas. Legal. Para não ter essa questão do gasto e também queima de óleo, essas coisas, né? Então, são cestas semanais ou quinzenais, né? Então, tem o grupo, um grupo também de Campinas, Santos e Campinas, é o mesmo grupo, né? Que eles trabalham aqui. Então, realmente, na pandemia, muitos CSAs tiveram que fazer delivery, né? Agora já está voltando aos pontos de... Isso. Aí, legal, eu já anotei aqui, tudo que vocês estão falando, eu estou anotando, então está aqui. E aí, eu não sei eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei, já terminou, Francisco? Só para aí tem ainda essa questão da segurança alimentar, aí diz essa questão da solução, que você falou também, né? Que é uma solução para o agricultor não ficar, de repente, descapitalizado por uma questão da chuva ou por causa de falta de chuva, etc. Então, é bem nessa perspectiva. Eles fazem encontros também com os agricultores, de vez em quando eles têm essa coisa também de fazer até uma turnê com o grupo que compra, eles fazem visitas, né? Enchem uma van e vão visitar a terra, as plantações, com as pessoas que estão comprando. Eles costumam fazer isso aqui também, né? Então, assim, é um grupo bem animado, um grupo bem legal, e a ideia trabalha também nessa perspectiva, né? Legal, bacana, eu gosto de conhecer. A Marisa levantou a mão só para falar para o Francisco. Francisco, eu não sei te dizer desses 5 dias. O que eu sei te dizer é que quanto mais fresco o alimento é colhido,
mais ele tem vitalidade, mais ele é vital. Então, muitas CSAs colhem no mesmo dia o que elas vão entregar. Porque senão você tem que armazenar, pôr na geladeira, no freezer, tudo isso já perde em nutrientes, né? Marisa, pode falar. Oi, é uma pergunta para a Cláudia, eu acho que para o Francisco também, referente a ter alguém do grupo, algum grupo ou algum representante, Campinas tem, mas interior aqui para o lado do sul de Minas. Vocês sabem que tem? Tem então, sim. Depois, Cláudia, se a gente puder trocar informação no Zap, porque eu tenho muito interesse em trabalhar com isso, eu sou da área sou bióloga, e trabalhei com mestrado, doutorado, com controle biológico, eu sou dessa área, né? Que legal. E relacionado com o cuidar e a parte de sustentabilidade, fiz gestão ambiental há pouco tempo, e aí dei aula aqui, 2 anos de gestão ambiental pessoal, técnico de agrícola, na área, né? Inclusive mostrando essa mudança toda que tem que ter. Então, eu gostaria muito de me integrar com quem está começando ou está desenvolvendo isso, né? Para poder, inclusive, ser meio que intermediária, né? Olha, Marisa, entra no site csabrasil.org, tem um mapa onde tem as CSAs do Brasil. Tem um mapa, e aí você vai achar as CSAs de Minas também que tem. Mas qualquer conversa, qualquer informação, eu estou nesse grupo aqui, vocês me tiram e me chamam no particular para não sobrecarregar o grupo, eu sempre prefiro isso, né? Ah, sim, porque às vezes pode ter coisa que só interessa direto, né? Só para a gente que está querendo saber. Agradeço aos dois, aliás, a todo mundo por poder estar aqui. E esse grupo da Baixada também, eu vou entrar em contato. Eu gosto de conhecer os grupos, mais alguma coisa? Me fala uma coisa. Agradeço. É obrigado a ser orgânico somente sem veneno? Percentual? Vamos dizer assim que não faz muito sentido uma CSA com agrotóxico, porque se eu quero proteger o planeta, o que pode acontecer é que um grupo apoie um agricultor na transição agroecológica, que ele vai sair do agrotóxico para a agroecologia. Entendi. Agora, aqui no Brasil, eu não sei, porque já cresce tanto, eu não conheço nenhuma que não seja orgânica, no mínimo orgânica, né? E eu acho que o caminho deveria ser esse, porque a agricultura tradicional, a gente está bebendo veneno todo dia, não é só comendo, bebendo também, né? A nossa água está toda contaminada, isso é um fato. Eu não entendi, você estava falando, você falou assim, quando na época, no tempo que não tenha os produtos lá, vocês se socorrem com hidroponia? A palavra... Não, pelo contrário. A hidroponia, eu quis dizer que não é uma coisa boa. Porque ela coloca Não, na época que a gente não tem produto, a gente não tem produto. Uhum. Mas assim mesmo a gente financia até o agricultor recuperar de novo. Quando nós fomos lá em Botucatu, o Marcelo estava muito preocupado que não tinha batata doce. Aí ele conseguiu com outro sítio vizinho, aí ele foi lá e ensinou ele a plantar sem agrotóxico e tudo mais. Isso. E ele foi lá buscar, mas muitos quilômetros, ele disse que não compensou, inclusive, porque não estava ganhando assim, nada, porque era muito longe o sítio. Às vezes os agricultores trocam, né? Trocam produtos, verduras, vão. Mas a horta do Marcelo é uma horta muito estruturada, grande, ele tem muita coisa. Vou pôr as fotos aqui depois, eu vou no grupo.
É muito bonito mesmo. É uma das primeiras do interior, né? É uma das primeiras. Não, ela não é uma das primeiras, ela é a primeira. Ela é a primeira do Brasil inteiro. Ah, também isso, Brasil. Também, Foi. Eu lembro que todo mundo chamava ele de louco. Falava, você é louco, você é bobo, você sabe. Perseguiram ele até. Mas ele encarou e ele teve sucesso. Isso. Pois não. Todo mundo falava no começo que não ia dar certo. É, verdade. Que brasileiro não é confiável. Nós falamos isso de nós mesmos. Brasileiro não é confiável, não vai dar certo. Aí 11 anos que a gente está aí no ativismo e está dando certo. Perfeito. Só para encerrar da minha parte, eu queria que você posicionasse rapidinho, a questão, o que não deu certo em Araçatuba? Eu vou te falar. O pessoal tem um pé atrás, assim, a adaptação que não deu muito certo, que foi a certificadora. Você é uma certificadora? Não, a CSA não é uma certificadora. Você está falando a certificação da agricultura? De agricultura que faz a fiscalização de quem está trabalhando corretamente. Então, mas hoje você tem certificações participativas que os próprios agricultores se... Na verdade, se você for levar uma CSA ao pé da letra, não precisa certificação. Não. Porque eu tenho uma relação de confiança com o meu agricultor. Mas eu sei. O selo, desculpa interromper, mas é aquele... Não, o selo precisa para a feira, para o mercado, para tudo isso precisa do selo. Muito bem. Mas aí essa já é uma questão da agricultura. A CSA, ela é um impulso social que se expressa através do alimento. Perfeito. Mas eu posso ter uma comunidade que sustenta uma escola, uma comunidade que sustenta o médico. Ela é uma forma de economia. Exato. Muito bem. Edna, irmã Claudenice, por favor. À vontade, a Dilson, a Helena. Eu só queria parabenizar a Cláudia e agradecer porque ela me esclareceu bastante sobre esse CSA. Eu não tinha conhecimento de algumas coisas. Nós temos aqui também, recebemos alimentos de uma CSA, né, aqui em Araçatuba, é muito bom, mas o que você falou, assim, nossa, esclareceu bastante e só tenho mesmo que agradecer. De que cidade é mesmo, Ed? Araçatuba. Não, de onde vem o alimento que você compra? O alimento? É Guararapes, não é? Não, claro, começa com C. Perto de Bilac, lá. Onde o Sandoval trabalha. Qual é o nome da Clementina. Clementina tem 30 quilômetros. A CSA que ela compra, que a Edna compra, tem de 30 quilômetros, Cláudia. Tá bom. O ideal é que venha no máximo até de 50 quilômetros. Então, 30 tá uma boa pegada aí, né? Olha, então, o que vocês podem fazer? Quando vocês forem começar a CSA de vocês, marca uma reunião virtual com os coagricultores, ou comigo, ou com o Wagner, e a gente explica tudo isso de novo, fala dos 10 princípios que norteiam uma CSA, porque muitas vezes as pessoas não entendem a amplitude que tem uma CSA e o quanto ela é importante, né? E, Francisco, eu queria fazer uma propaganda, posso? Fique à vontade, é lógico. Do dia 28 ao dia 31 de julho, no assentamento Nova Esperança 1, em São José dos Campos, nós vamos estar dando um curso de 4 dias para quem quer aprender o que é uma CSA, a filosofia e a prática. Eu vou colocar no grupo, quem quiser ir, é só se inscrever. Tá fácil para o Adilson. Vou colocar agora, vamos ver se vocês recebem. Sim, sim. É muito legal o curso, é uma delícia. Que bom. Alguém mais quer concluir, falar alguma observação? Agora... Não, só para
Eu coloquei o site do CSA Brasil aí nas mensagens ao lado. Perfeito. Isso. Lá tem um mapa com as CSAs do Brasil. Ótimo. Ó, eu vou colocar, vocês me falam se chegou no grupo aí certinho. Tá. O curso, né? O curso. Tá, se não der, depois a gente vê e você manda depois. Mas eu acho que eu mandei. Vê se vocês Sim, receberam. chegou, tá aqui. Segunda formação, tá aqui. Legal. Perfeito. Tá. Então, valor super humano, tem hospedagem voluntária, tudo é cooperativo. Organizem um curso em Araçatuba e a gente vai dar. Perfeito. A gente faz contato, quem sabe. Que bom. Aí Votuporanga vai junto para Araçatuba. Tá vendo? Votuporanga é pertinho de Araçatuba. Isso, vocês se juntam, que aí eu vou poder rever a cidade que eu morei dos 9 aos 12 anos. Que eu tenho, vai ser interessante. Só não tem mais charrete, acabou a charrete, viu, Cláudia? Mas ainda tem a escola de freira, não tem? A escola... Tá lá, ó, tá em pé ainda. Eu estudei lá, depois eu fui para a escola estadual, a escola pública, né? Eu fiquei um ano lá. Eu vou gostar muito de ir em Araçatuba. Há um progresso aqui, você vai achar uma diferença bastante grande. Vou. Essa a CSA para mim é novidade, mas infelizmente eu não consegui ouvir a Cláudia, porque eu fui atender uma pessoa que tocou a campainha e quando eu cheguei já estava no final. Tá gravado, irmã. Então tá, eu vou rever. Dessa vez o Adilson disse que vai dar certo. Então tá bom. Obrigada. Eu estou às ordens aí para qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer informação, qualquer conversa. Obrigada por me ouvirem assim, nessa rapidez que o Wagner me solicitou. Perfeito. Nós aqui te agradecemos de coração a mensagem que você nos trouxe. CSA é muito importante para a nossa vida, para a economia, para o Brasil. Muito. Então a gente vai assim agradecer e nas orações pedir a bênção de Deus para te proteger. Não sei qual é a sua fé mas está aí. Nós vamos dirigir a Deus para te abençoe. Eu estou aqui, com o meu São José. Aí, ó. Ele era do oratório da minha avó. Ai, que bacana. Quando eu era criança, eu ficava olhando para ele. Eu tenho ele aqui até hoje. Está explicado o sucesso. São José é forte. Tá bom. Então, gente, boa noite. Fica aí que nós vamos já... vamos fazer uma oração da Ave Maria e vamos colocar nessa oração todo o meu sentimento do coração e de que vocês estão sentindo no coração. E junto com a Ave Maria, que essa nesse impulso seja uma alavanca para nós continuarmos aqui na nossa missão, no nosso trabalho da Laudato Si e do movimento, tudo mais pelo Papa. E se alguém quiser colocar alguma intenção a mais, por favor, fique à vontade. Se alguém quiser colocar. Do Igor nós já colocamos, né, que ele está em viagem aí pelo mundo aí, fazendo o trabalho dele. Eu gostaria de colocar a intenção aos agricultores. Muito bem. Precisa disso. Alguém mais? Graças aos damos, Deus Todo-Poderoso, pelos benefícios que nos tendes concedido nessa reunião. A vós que viveis e renais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Só para encerrar aqui é aberto, quem quiser trazer, como o Frei trouxe, né, a Cláudia, que foi muito bom, quem quiser, fique à vontade de trazer qualquer pessoa, palestrante, para trazer aqui para falar com a gente, tá? Nosso grupo está começando, nós estamos aqui na 4ª reunião do mensal, né? Então, legal.
Já passamos por vários temas e parece que o Espírito Santo está mesmo conduzindo, assim, encaixando toda uma ligada à outra, né? E de hoje foi essencial, porque do mês passado foi assim, uma ligação do mês passado fantástica. Então é por Deus mesmo que nós estamos aqui. O Espírito Santo está conduzindo aquilo que o Francisco disse e tudo mais, né? Tá bom, gente? A paz esteja com você, paz e bem. Tchau, tchau. Paz e bem. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Paz e bem. Lúcia, depois eu vou querer ver a gravação. Tá, o Adilson vai arrumar e vamos ver, quem sabe vai dar certo. Você teve alguma despesa ou não? Teve? Não, sem despesa nenhuma. Sem gasto. Então, Carol deve estar dormindo. Oi, tô aqui. E bem, já é mais de meia-noite aí, né? Fiquei acompanhando aqui. Que bom. Tá. Deus abençoe você, te proteja. Cuidado. Eu também. Vai atrás amanhã. Tchau. Não. Boa noite, Francisco. Boa noite. Vou desligar. Tchau, Cá. Tchau, pai. Tá tudo certo aí? Tudo beleza, graças a Deus. Então tá bom, parabéns.